Quando dedicamos as nossas horas na convivência salutar com os familiares, estamos bem aproveitando a vida. Quando fazemos exercícios, nos distraímos no lazer, na descontração saudável, estamos dando valor à vida. Quando estudamos, trabalhamos, passeamos, sem nos intoxicar com drogas e excessos de toda ordem, estamos aproveitando de forma inteligente as nossas existências. Quando realmente gostamos de alguma coisa, fazemos esforços para preservá-la. Assim também é com relação à vida. E não nos iludamos de que a estamos aproveitando acabando com ela. Se você é partidário dessa ideia, vale a pena repensar com seriedade em que consiste o aproveitamento da vida. E se você acha que os vícios lhe pouparão a existência, visite alguém que está se despedindo dela, graças a um câncer de pulmão provocado pelo cigarro. Converse com quem entrega suas forças a uma cirrose hepática causada pelos alcoólicos. Ouça um guloso inveterado que se encontra no cárcere da dor por causa dos exageros de mesa. Visite um infeliz que perdeu a liberdade e a saúde para as drogas que lhe consomem lentamente. Vislumbrando a vida por esse prisma, talvez mude o seu conceito sobre aproveitar a vida. A vida é um poema de beleza cujos versos são constituídos de propostas de luz, escritas na partitura da natureza, que lhe exalta a presença em toda parte. Por consequência, a oportunidade da existência física constitui um quadro à parte de encantamento e conquistas, mediante cuja aprendizagem o espírito se embeleza e alcança os altos planos da realidade feliz. De luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Quem se encerra, beleza, imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa a paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. A mensagem deixa a paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida.
sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra, onde for. Em tudo que me acontece encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra, onde for. Em tudo que me acontece encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Jesus gosta de você, Jesus quer o seu amor. Seja você bonitinho, seja como você for, é o amor sem distinção. Ele só olha o coração, Ele só quer que você ame o seu irmão. Jesus gosta de você, Jesus quer o seu amor. Seja branco ou amarelo, seja como você for, é o amor sem distinção. Ele só olha o coração, Ele só quer que você ame o seu irmão. Jesus gosta de você, Jesus quer o seu amor. Na fartura ou na pobreza, na alegria ou na dor, é o amor sem distinção. Ele só olha o coração, Ele só quer que você ame o seu irmão. Jesus gosta de você. Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier.
novos atenienses. Mas quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Atos 17:32. O contato de Paulo com os atenienses no Areópago apresenta lição interessante aos discípulos novos. Enquanto o apóstolo comentava suas impressões da cidade célebre, aguçando talvez a vaidade dos circunstantes pelas referências aos santuários e pelo jogo sutil dos raciocínios, foi atentamente ouvido. É possível que a Assembleia o aclamasse com fervor, se sua palavra se detivesse no quadro filosófico das primeiras exposições. Atenas reverenciá-lo-ia então por sábio, apresentando-o ao mundo na moldura especial de seus nomes inesquecíveis. Paulo, todavia, refere-se à ressurreição dos mortos, deixando entrever a gloriosa continuação da vida além das ninharias terrestres. Desde esse instante, os ouvintes sentiram-se menos bem e chegaram a escarnecer-lhe a palavra amorosa e sincera, deixando-o quase só. O ensinamento enquadra-se perfeitamente nos dias que correm. Numerosos trabalhadores do Cristo, nos diversos setores da cultura moderna, são atenciosamente ouvidos e respeitados por autoridades nos assuntos em que se especializaram. Contudo, ao declararem sua crença na vida além do corpo, em afirmando a lei de responsabilidade para lá do sepulcro, recebem de imediato o riso e escarninho dos admiradores de minutos antes, que os deixam sozinhos, proporcionando-lhes a impressão de verdadeiro deserto. Emmanuel. Boa noite a todos. Vamos elevar nossos pensamentos ao Mestre Jesus, procurar entrar em sintonia com os nossos mensageiros divinos. Amado Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo Teu Evangelho de amor. Que as Tuas lições, Senhor, possam ficar gravadas em nossos corações e em nossas mentes, para que no nosso dia a dia a gente possa praticá-las. Por isso, Senhor Jesus, nós te rogamos força e coragem para vencer os obstáculos do caminho, para vencer as nossas imperfeições. Obrigada, Jesus, pelo Teu exemplo de luz em nossas vidas. Que o Teu Evangelho, Mestre, possa ser a luz do nosso caminho. Ainda te pedimos, Senhor Jesus, que abençoe todos aqueles nossos irmãos que ainda não te conhecem e procuram um caminho. Te rogamos proteção a todos os irmãozinhos que se encontram enfermos. Que a prática do amor possa ser o nosso ideal de luta. Que onde houver tristeza, a gente possa sempre levar alegria. A gente possa levar o alívio àqueles que sofrem. Em Teu nome, Mestre. Que a nossa reunião da noite possa ser abençoada e que nós possamos gravar os Teus ensinamentos, Senhor Jesus, como lições de vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livrai-nos, Senhor, de todo mal. Com essa prece, com a bênção de Jesus, nós iniciamos a nossa reunião da noite. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus amigos, boa noite.
Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe hoje e sempre. Hoje nós vamos estudar a questão 220 de O Livro dos Espíritos, que está numa sessão que Kardec ele está estudando as ideias, as características que são inatas da criatura. A pessoa já nasce com aquelas características, né? Por exemplo, uma pessoa que tem um grande dom para música, uma pessoa que tem uma capacidade além do normal das outras, e que ele não adquiriu essa capacidade assim de maneira ordinária. Né? É algo, vamos dizer assim, um dom, um talento, como se ele tivesse recebido um talento especial. Né? Tudo isso entre aspas, lógico, porque a doutrina espírita ela explica isso, né? Então Kardec ele está querendo entender assim, como que uma criatura, às vezes, ali no seio de uma família que tem 4, 5 irmãos, um indivíduo, apenas um irmão, que estudou na mesma escola, que teve ali o mesmo ambiente familiar, a mesma educação de pai e mãe, por exemplo, ele se desponta como um grande cientista. Ele se desponta como um grande matemático que desde criança, né, ele já mostra o seu talento. Por exemplo, figuras, por exemplo, que nem um Gauss, um matemático Gauss, que com 6 anos, né, ele já tinha um talento matemático fora do comum. Como que se explica isso? Então, nessa sessão, Kardec está investigando isso. E na questão 220, ele aborda a questão pelo ângulo inverso, né? Porque ele pergunta, pode o espírito, mudando de corpo, ou seja, numa outra encarnação, perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Imagine uma pessoa, vamos pegar o exemplo, como disse, um grande matemático, uma pessoa, um físico, né, um músico, uma pessoa que tem um grande talento em determinada área. Pode ele, numa próxima encarnação, deixar de ter aquela capacidade? Essa é a pergunta do Kardec. E é bastante interessante, porque, olha, a minha capacidade intelectual, a minha capacidade, o meu conhecimento, não está no espírito. Nós já investigamos que não está no corpo, ela está no espírito, essa capacidade. Então, a priori, o primeiro pensamento nosso seria, não, se está no espírito, a pessoa não perde aquilo, na próxima encarnação ela também vai ter. Só que não é essa a resposta. O que os espíritos vão responder é o seguinte, olha, Kardec pergunta, ele pode deixar de ter, pode não ter numa próxima encarnação aquele talento, aquela habilidade? E os espíritos respondem, sim. Ou seja, pode ser que ele não tenha, desde que conspurcou a sua inteligência ou a utilizou para o mal. Depois de uma faculdade qualquer, pode permanecer adormecida durante uma existência por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Esta, então, fica em estado latente, para reaparecer mais tarde. Então os espíritos estão falando, olha, sim, pode acontecer o caso de o espírito perder no sentido assim, de não poder desempenhar numa encarnação um talento que ele já possui. Por 2 situações eles colocam aqui. Uma, quando eu utilizo aquele talento, aquela capacidade, né? Aquilo que eu tenho que desponta, mas eu utilizo para o mal, eu utilizo de forma errada, equivocada. Então pode o espírito, numa próxima encarnação, falar assim, olha, eu fui muito inteligente na próxima encarnação. Então eu quero, nesta encarnação, não ter essa capacidade, porque isso me prejudica. Eu preciso ter agora uma encarnação em que eu vou ter que passar por situações em que eu não posso ter aquela habilidade.
Isso acontece, por exemplo, tem um exemplo muito bom no livro de André Luiz, que uma senhora vai reencarnar e ela pede ali durante ali a construção do seu modelo material, ou seja, os espíritos estavam planejando, né, fazendo ali o mapa cromossômico, né, de como seria o seu corpo. E ela fala, ó, eu não quero ter um corpo que seja bonito, porque isso vai me prejudicar. Então, de certa maneira, é a mesma coisa. Às vezes o espírito, por reconhecer que ele utilizou aquela faculdade, aquele talento de maneira equivocada, ele vai solicitar, falar, ó, eu preciso que nesta encarnação, eu preciso passar por uma encarnação em que eu não tenha acesso a isso não me proporcione, porque senão eu vou errar de novo. Eu preciso ter uma situação em que aquilo fica adormecido, né, e eu só vou lembrar isso futuramente. Isso está muito de acordo com o Evangelho já de Mateus, em que Jesus, no capítulo 8, ele diz o seguinte, ai do mundo por causa das coisas que fazem o povo pecar. Ou seja, ai do mundo pelas coisas, né, pelos equívocos das pessoas. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a tua mão ou o teu pé o induz a pecar, corte-o e jogue fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés e ser lançado no fogo eterno. Se o teu olho o induz a pecar, arranque-o, jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos e ser lançado no fogo do inferno. Simbolicamente, evidente, Jesus está falando o seguinte, olha, às vezes, se aquilo te propiciou para o mal, está bem explicado lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que às vezes nós precisamos entrar na vida deficientes, entre aspas, de novo, no sentido assim, eu tenho uma capacidade, eu tenho isso pode ser tanto no aspecto físico, né? Tipo assim, eu posso ter alguma deficiência física, alguma deficiência no ponto de vista da minha personalidade, ou seja, o indivíduo, Kardec também vai perguntar numa outra questão do Livro dos Espíritos, porque alguns espíritos, né, nascem com a idiotia. E os espíritos vão responder, falar, porque ele precisou passar aquilo, porque ele precisava, vamos dizer assim, ter um momento de não utilizar a inteligência, porque frequentemente essa inteligência foi mal utilizada. Então os espíritos estão respondendo o seguinte, olha, às vezes você tem um talento, você tem uma capacidade enorme, por exemplo, de falar, uma oratória brilhante, um indivíduo carismático, no sentido que quando ele fala, ele regimenta pessoas, né? Ele consegue reunir em torno de si um agrupamento de pessoas, ele induz, ele conduz as pessoas para determinada ação. Tá. Só que às vezes ele utiliza isso para o mal. Ele utiliza isso para o egoísmo, para a violência, né? Então, numa próxima encarnação, muitas vezes ele virá com enorme dificuldade de se expressar. Por quê? Porque se ele utilizar aquilo novamente, ele vai errar de novo. Então, ou ele, ou seus espíritos ali, aqueles seus protetores, vão podar, vamos dizer assim, vão adormecer essa faculdade dele que vai estar lá, dentro dele, porém de maneira inerte. Quando, futuramente, ele tiver novamente condições de utilizar aquela faculdade, numa próxima, futura encarnação, aquilo reaparece como uma habilidade que ele tem grande facilidade de desempenhar. Então, na realidade, nós não perdemos
as nossas faculdades intelectuais. Às vezes, elas podem estar adormecidas por uma necessidade que nós temos. É isso que nós temos aprendido dentro da doutrina espírita, que tudo aquilo que nós recebemos da vida, seja de condição física, seja dos meios que nós vivemos, nossos recursos financeiros, a nossa capacidade de acesso aos estudos, ou seja, tudo aquilo que a vida nos proporciona. E também as nossas próprias habilidades, tudo que a vida nos oferece, tudo, em todo o seu amplo aspecto. A família que nós temos, o ambiente de trabalho, a nossa capacidade de falar, de pensar, de agir, tudo da nossa vida precisa ser utilizado com imensa responsabilidade. Porque, na realidade, tudo é um tipo de talento. Dentro da parábola dos talentos, tudo é um tipo de talento que nos é dado para ser utilizado da melhor forma possível. E que se a gente não souber usar, possivelmente aquilo vai ser tirado de nós, como exatamente está na parábola dos talentos. Ou seja, vai ser tirado para que eu possa reconquistar novamente o direito de usufruir daquele talento. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos falar, sobre o capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que têm puro coração. Os itens 5 até o item 7, 5 a 7. Pecados por pensamentos, adultério. É o tema que nós vamos abordar na noite de hoje. Pois bem, antes de nós começarmos essa nossa conversa, em torno de 20 minutos, um tempo bem curtinho, quando se trata de evangelho, mas isso, obviamente, não se dispensam de um estudo mais aprofundado das passagens evangélicas, principalmente o Evangelho de Jesus, nas bem-aventuranças. As bem-aventuranças, nos trazem lições muito preciosas, valorosas, tanto para o movimento espírita como as religiões em geral. Um grande roteiro, guia para a humanidade. Mas antes de nós tratarmos desse capítulo especificamente, nós vamos ler uma mensagem inicial, a mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, que foi ditado por Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. A mensagem que eu escolhi para essa noite, para a gente refletir sobre, é a mensagem número 180, cujo título é Deus te abençoa. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Acreditas-te frágil, mas Deus te suprirá de energias. Reconheces a própria limitação, mas Deus te conferirá crescimento. Afirma-te sem ânimo, mas Deus te propicia coragem. Declara-te pobre, mas dispõe das riquezas infinitas de Deus. Entendamos, porém, que o processo de assimilar os recursos divinos será sempre o serviço prestado aos outros. Não alegues, assim, fraqueza, inaptidão, desalento ou penúria para desistir do lugar que te cabe no edifício do bem. Pela hora de otimismo com que amparas o trabalho dos companheiros, Deus te abençoa. Pelo gesto silencioso com que escoras o equilíbrio geral, Deus te abençoa. Pela frase caridosa e esclarecedora com que asseguras o entendimento fraterno, Deus te abençoa. Pela migalha de socorro ou de tempo que despendes no apoio aos necessitados, Deus te abençoa. Convivemos, sem dúvida, com almas heróicas,
habilitadas aos mais altos testemunhos da fé em Deus, através do sacrifício, pela felicidade dos semelhantes. Mas Deus que abençoa o rio capaz de garantir as searas do campo, abençoa também a gota de orvalho que ameniza a sede da rosa. Se erros e desacertos nos marcaram a estrada até ontem, voltemo-nos para Deus com sinceridade, refazendo a esperança e suportando sem mágoa as acusações do caminho. O homem, às vezes, passa enojado à frente do charco, sem perceber que Deus alentou no charco os lírios que lhe encantam a mesa. A face disso, se alguém te censura, ouve com paciência. Se existe sensatez na repreensão, aproveita o conselho. Se for injusto, o reproche. Conserva a alma tranquila na limpeza da consciência. Em qualquer dificuldade, arrima-te à confiança, trabalhando e servindo com alegria, na certeza invariável de que Deus te abençoa e te vê. Mensagem belíssima de Emmanuel, nosso companheiro Emmanuel, como sempre, que nos convida, nos concita a reflexão, sobre as nossas condutas diante do próximo, e nunca nos esqueçamos, que Deus tudo vê, Deus tudo preside, e também consegue enxergar lá nos refolhos, lá nas mínimas dobras, nos cantos dos nossos corações, da nossa consciência, a nossa atitude de caridade ou não, quando nós nos afastamos da lei de Deus e aí não praticamos a lei de caridade. Deus tudo vê. Mas, diante dessa mensagem que eu trago para reflexão, vamos então adentrar no Evangelho segundo o Espiritismo, pedindo a proteção do Mestre Jesus, a autorização de Jesus para os estudos da noite de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Jesus, na passagem de Mateus, diz que aprendestes com os antigos o que foi dito, não cometereis adultério, as leis de Moisés, dentro do Decálogo. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Está em Mateus, capítulo 5, versículos 27 a 28. Aqui nós precisamos fazer uma reflexão. Quando Moisés veio à Terra, quando Moisés encarnou na Terra, Moisés tinha um papel muito importante, na consolidação da ideia do monoteísmo perante os judeus. Moisés foi um legislador, foi um guerreiro, foi um líder civil, mas também um líder religioso. Era um espírito com uma missão muito grave, muito importante, para disciplinar a humanidade naqueles tempos. Moisés veio muitos séculos antes de Jesus, e Moisés tinha uma missão muito, como mencionei, muito grave, muito difícil. Ele legislou, foi um legislador, e as leis de Moisés nós precisamos dividi-las em dois aspectos importantes. As chamadas leis civis, que eram para a situação que os judeus encontravam, na sua peregrinação, no seu caminhar por 40 anos, no deserto, e também as chamadas leis, que seriam chamadas leis morais, as leis mosaicas, seriam as leis civis e as leis morais. Essas leis morais, essas leis de Moisés, elas refletem, elas estão em consonância com o que nós chamamos hoje na doutrina espírita, dentro da codificação espírita, de leis divinas ou naturais. Muito próximas às leis morais, são as leis morais que nós estudamos. Pois bem, só que Jesus, que seria a segunda revelação, a primeira Moisés e a segunda Jesus veio nos ampliar o sentido da questão das leis de Moisés. Foi mais além, Jesus ainda sintetizou as leis dos profetas em duas leis: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu espírito, de todo o seu ser, e equiparou a essa mesma lei amar ao próximo como a si mesmo. Bom,
Nesse aspecto, nesse capítulo que nós nos referimos na noite de hoje, pensamento, pecado por pensamento, adultério, o que Jesus quis nos demonstrar nessa passagem, como sempre? Jesus disse o seguinte: não basta cometer o adultério. O adultério, obviamente, é reprovável, porque aí, né, no sentido de adulterar, no sentido coloquial, corriqueiro, adulterar, né? O adultério são aquelas violações dos deveres conjugais estabelecidas pelas leis. Mas Jesus vai além. Não basta executar e concretizar o ato. Basta o pensamento. Aí você deve estar pensando: poxa, então devo ter pecado por várias vezes por desejar praticar algo em desacordo com a lei. Que não seja o adultério, ou seja outro tipo de pensamento, como desejar o mal para alguém, desejar a morte de alguém, que alguém se dê mal no trabalho, né, nas suas relações profissionais, nas suas relações pessoais, na escola, né, aquele colega que rivaliza, né, na faculdade, na escola, no colégio, e a gente deseja o mal. Embora nós não pratiquemos nenhum ato, não externemos esses atos, apenas cogitamos. Por que Jesus nos faz esse alerta tão importante? Porque Jesus identificou que não basta que nós pratiquemos o mal para violar a lei de Deus, mas o nosso pensamento. O nosso pensamento, ele é um indício de que ainda em nós reside a imperfeição moral. Quando nós falamos, né, dos espíritos puros, dos espíritos bons, dos espíritos imperfeitos, nós vamos ver as características de cada uma, né, dessas ordens e as respectivas classes. Obviamente, dentro das ordens que permitem essas classes. Os imperfeitos, nós temos várias classes. E aí nós vamos ver as características de cada um. Um movido pela raiva, outro, enfim, evoluído no aspecto intelectual, mas moralmente atrasado, ou moralmente dentro de um patamar aceitável, mas intelectualmente ainda involuído, que revela uma imperfeição do espírito. Nessa passagem especificamente, o que Jesus, como mencionei, disse é que nós devemos ficar atentos ao nosso pensar. As legislações humanas, né, de uma maneira geral, elas reprimem a exteriorização de um ato. Cogitar, pensar algo, um mal que se pretende em relação a alguém, não gera nenhuma sanção do ponto de vista da legislação humana. Penso em praticar um crime aí abominável. Só estou pensando, está na minha cabeça. Não há uma repressão com relação a isso. Posso, inclusive, iniciar atos preparatórios. Se esses atos preparatórios, obviamente, não constituírem um crime em si, eu posso preparar e não executar. Está com tudo pronto para fazer, mas não fazer. Mas vejam, embora, sob o ponto de vista das leis humanas, eu não sou um celerado, não sou um criminoso, um transgressor, já eu não posso afirmar a mesma coisa no que diz respeito às leis de Deus. Porque em mim ainda tem um sentimento, reside um pensamento que reflete o que? A minha imperfeição. Porque eu permito que dentro de mim desenvolva o sentimento de raiva, de ódio, de violência. Então veja como Jesus foi preciso nesse aspecto. Ele pega essa passagem, nessa passagem evangélica, dentro de uma das leis, né, de Moisés, dentro das leis dos 10 mandamentos, e nos amplia o campo de visão. Nós não devemos adulterar. O que significa adulterar? Adulterar é falsificar. Falsificar o quê? Veja, quando eu me coloco sereno, não sou uma pessoa boa, e na aparência eu sou uma pessoa boa, mas estou adulterando os meus... Na verdade, estou me adulterando, porque, na verdade, eu não sou aquilo que eu transmito para as pessoas. Na verdade, eu sou uma pessoa com uma série de imperfeições. Eu apenas coloco um véu, uma cortina, é isso? E sou aquilo que Jesus tanto combateu, né? O hipócrita. O hipócrita é aquele que
tem uma divergência muito grande entre o que ele sente e o que ele faz. Por vezes ele faz o que ele pensa também, mas se coloca através de uma cortina. É isso que Jesus sempre combateu exemplificando, não condenando, esclarecendo. Portanto, quando nós somos chamados pela doutrina espírita, pela a nossa orientadora, orientadora de todos nós, obviamente, dos espíritos, a mentora Joana de Ângeles, quando ela propõe a todos nós o autodescobrimento, que seria uma viagem interior. É a partir do momento onde nós vamos conhecer lá nos refolhos da nossa alma quais são os nossos problemas, os nossos recalques, tudo aquilo que nós reprimimos, a nossa sombra que está lá, guardadinha, e que no momento de grande pressão, ela vem, ela surge. E aí a gente se assusta. Poxa, eu não sabia que eu era desse jeito. Sim, esse é o alerta que Jesus já havia feito a todos nós e que Joana de Ângeles, dentro das suas obras, também vem explicar ainda com mais detalhes. Porque Jesus, naquele momento, não tinha condições de dizer tudo a nós. Tanto que ele diz que enviaria um Consolador prometido, que o Consolador prometido é a doutrina espírita nesse aspecto. Aí nós podemos pensar da seguinte maneira, ou ter a seguinte dúvida. Mas veja, como é que eu posso impedir, então, por exemplo, que o pensamento chegue até mim? Vamos lá. Os espíritos evoluídos não sequer cogitam o mal, porque já atingiu um grau de evolução tamanho que eles não se ligam mais a esses sentimentos. Já se depurou. Mas, na média, nós, vez ou outra, temos um pensamento ruim, um pensamento envolvido por violência, um pensamento envolvido por discórdia, por maledicência, por querer mal a alguém. Veja, eu não posso impedir que um pássaro pouse na minha cabeça, mas eu devo repelir veementemente que, na minha mente, ele produza um ninho. Aí vem aquele alerta que Jesus sempre nos deu, assim como todos os alertas, muito profícuos, que são duas ações, a vigilância e a oração. Vigiar os nossos pensamentos. Um pensamento ruim pode chegar, mas eu o repilo. Isso já é sinal de que o progresso já está acontecendo em nós. Nós já estamos nos tornando seres melhores. Agora, se eu recebo ou um pensamento, ou desenvolvo um pensamento, e esse pensamento é um pensamento ruim, eu me comprazo com ele, eu já estaria, nas palavras de Jesus, pecando. E vamos entender o pecado aqui como uma imperfeição em nós. Eu já estaria pecando. Se eu me comprazo com isso, eu posso executar? Se eu continuar semeando esse tipo de pensamento, ou nutrindo esse tipo de pensamento, muito provavelmente em algum momento, surgindo a oportunidade, eu executarei, eu concretizarei esse ato contra a lei de Deus ou contra a lei dos homens. Muitos pensam, mas por falta de oportunidade também não concretizam. Mas por que E aí vem uma outra análise que nós vamos fazer aqui. Por que é que Jesus, então, foi muito rigoroso no que diz ao pensamento? Bom, que mal há a pensar? Você deve estar ali cogitando nesse momento. Que mal há em pensar? Enfim, não estou fazendo nada, não estou executando nada contra ninguém, então eu quero pensar mal. É liberdade, Até porque o pensamento, nós não colocamos peias, no pensamento. O pensamento é livre. Por que Jesus nos alertou sobre isso? Eu vou me socorrer de uma obra de Emmanuel, uma obra belíssima, pessoal, uma obra profunda, belíssima, chamada, eu vou até aqui colocar, se vocês conseguem ver, eu vou projetar aqui, deixa eu colocar aqui, projetar um pouquinho melhor, essa obra aqui, Pensamento e Vida, de Emmanuel. O pensamento, pessoal, é força criadora. Tem um potencial enorme. Emmanuel diz que nós respiramos no mundo das imagens que projetamos e que recebemos. Veja, nós respiramos o que nós projetamos e o que nós recebemos. Por ela, nós podemos estacionar nas fascinações ou também
ser escravizados por ela. E também nós poderemos, de outro norte, receber influxos renovadores para a nossa vida. Ele diz o seguinte, que o reflexo moral, o reflexo mental, melhor dizendo, mora no alicerce da vida. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Então, veja, o que é que nós estamos refletindo? O que é que nós estamos pensando? Isso aqui é o alicerce da nossa vida. Se o teu pensamento é de alegria, de concórdia, de paz, esse é o alicerce da sua vida. Se você pensa maldade, crueldade, maledicência, esse também é o alicerce da sua vida. Veja, essa é a construção. Qual é a construção mais sólida? Aquela construção da casa sobre rocha. São os pensamentos consonantes com a lei de Deus. Já aquela casa construída em areia, em pântano, são desses sentimentos menos elevados. Bom, por isso que o pensamento, Jesus foi a fundo. Diz, olha, o pensamento deve ser um pensamento elevado. Portanto, muito mais do que praticar o ato de pensar também é violador da lei de Deus. E aí nós podemos refletir, mas veja, tá, tudo bem, Emmanuel disse isso, que o pensamento, né, é o alicerce da vida, nosso reflexo mental. Nós respiramos, né, dentro daquilo que nós pensamos e também nós recebemos os pensamentos variados. Como é que se dá esse mecanismo? Em rápidas palavras, pessoal, isso poderia ser discutido em outro momento, mas eu vou ser bem sintético em relação a isso. Nós temos um capítulo muito importante no livro A Gênese, que trata dos fluidos. Nós vivemos, e aí em outro momento a gente pode discutir sobre a natureza, né, dos chamados fluidos, mas nós vivemos mergulhados na matéria, numa matéria especial, chamado fluido cósmico universal. Tá? Uma particularidade da matéria, entre o princípio espiritual e o princípio material. Dentro do princípio material, nós vamos ter uma especialização da matéria, que é o chamado fluido cósmico universal, onde toda a matéria se forma. Enfim, isso é um momento para a gente discutir em outra oportunidade. Nós vivemos mergulhados nesse fluido cósmico universal. E é a matéria. E a matéria, ela é passiva, ela está sujeita às ações do nosso pensamento. No capítulo 14 da Gênese, nós vamos ter um item chamado fotografia do pensamento. Embora nós não pratiquemos ato nenhum, se nós temos um pensamento, esse pensamento, assim como o som é trazido pelo ar, o nosso pensamento se projeta também através desse chamado fluido, que chega às outras mentes que estão ali na mesma sintonia que a nossa. Então, se o nosso pensamento é bom, nosso pensamento é elevado, ela vai se projetar. Vamos lá. Uma pequena pausa aqui. Ela vai se projetar em outras mentes. As mentes que pensam como nós também vão mandar essas informações. É por isso que Emmanuel disse que nós vivemos, né, dentro, respirando, né, esse hálito universal dos pensamentos. Pois bem, chegada a essa condição, nós podemos ter um pensamento ruim e mantemos a aparência intacta do corpo físico. Só que existe uma coisa em nós chamada perispírito. Nós somos espírito, perispírito e corpo físico. O perispírito permite com que o espírito tenha uma ação direta sobre a matéria. A partir do momento em que eu penso, esse meu pensamento, ele vai interagir, ele vai atuar sobre essa matéria chamada fluido cósmico. E ele se projeta como um desenho. Vocês já assistiram um filme ou leram uma obra? É uma obra, né? É de um escritor britânico, Oscar Wilde, chamado O Retrato de Dorian Gray. Dorian Gray é um jovem muito bonito. Ele fez um pacto. Obviamente, eu não vou contar todo o livro, né? Mas as ações que ele projetava, as ações criminosas, ficavam presas num retrato. Aquele retrato, conforme as ações de Dorian Gray eram realizadas, né, ações malévolas, a sua foto ela ia tomando um aspecto tenebroso. Mas ele sempre se apresentava jovem,
bonito, radiante. Pois bem, assista essa obra. É perfeito, a gente fazer a comparação do perispírito. Então, com o pensamento, um pensamento menos elevado, ele se projeta. As pessoas que têm a capacidade de enxergar isso, verificam que a pessoa está pensando em praticar um delito. Então, aquela cena se forma na cabeça, se projeta nesse fluido, e lá está a cena. Basta olhar para aquela pessoa, a sua aparência física mantém-se intacta, mas projeta no seu pensamento uma ação criminosa. E tudo em volta do ser espiritual, também a sua atmosfera, a sua psicosfera se altera. A sua aura se mostra escurecida, com baixa densidade. Numa obra chamada Libertação, nós temos uma comparação interessante também, que reflete o que? O pensamento pecaminoso. É uma senhora muito bonita, que está numa residência, e André Luiz e os instrutores do mundo espiritual chegam e pedem para que André Luiz observasse uma bela senhora deitada numa liteira, e quando ela entra no estado de sonolência, ela sai do seu corpo físico. Mas ela não se mostrava mais aquela bela senhora, mas aparentava, né, se apresentava, e ele faz uma comparação com uma bruxa mesmo, daqueles contos de fada. Um perispírito completamente deformado pela ação do pensamento. O pensamento envenenando os sentimentos, atraindo para ela, para o seu halo vital, para o seu perispírito, para a sua psicosfera, sentimentos ou vibrações densas, pesadas, que vão se projetar também no corpo físico. E aí, meus caros, quando o pensamento, quando o espírito elabora o seu pensamento, transmite para o perispírito, ele se reflete no corpo físico. E aí nós podemos, numa outra oportunidade, tratar das chamadas doenças pelo desequilíbrio espiritual. Quantas doenças hoje a medicina busca, né, de maneira empenhada, combater, que são aquelas doenças que não têm uma causa aparente, uma causa exterior. Na verdade, é um desequilíbrio do espírito pelos seus pensamentos, que Jesus, nessa passagem evangélica, foi muito preciso. Cuidado com o teu pensamento, cuidado com o que pensas. Você se alimentaria com os frutos do teu pensamento? O que ele faria? Ele lhe energizaria, lhe alimentaria ou lhe envenenaria? É um questionamento que fica para todos nós na noite de hoje, nessa passagem, né, do Evangelho de Mateus. Então, muito mais do que executar um ato, o ato de pensar e cogitar também revela uma imperfeição muito grande, que nós estamos ainda em desalinho com as leis de Deus. O dia chegará em que em nossas mentes apenas reinará, né, a concórdia, os bons pensamentos e também os bons sentimentos. É um longo passo, é um longo caminho, mas que necessita de um primeiro passo, de um caminhar, do caminhar com Jesus, o caminhar iluminado, né, pela luz de Jesus Cristo e de Deus em nossas vidas. Eu agradeço a atenção de todos nessa noite tão especial em que nós nos reunimos para estudarmos o Evangelho de Jesus, né, tantas referências, né, que nós podemos compartilhar na noite de hoje. O Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o livro Pensamento e Vida e o livro Palavras de Vida Eterna, para essa nossa conversa muito curta de hoje, mas muito proveitosa, creio eu. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Muito obrigado e votos de muita paz.
queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.